hali Pakani kanyali. Pakani. Man etike levele liwe. Kipole wala niwe hiyo. Ero kale tempe. Se tempe. Kelele ke. Arwe muturo mtafano shaya. Uhiwe tukola muro takaliwa hoye. To wisi so wisai. Ya kanlo hime hiya tinkwira barofa mbaka ba. Ke kaimi wa kiro sibeliwa niwo. Hai. O sibeliwa ba he. Utame kira hai. Ka tentere. O sibeliwa ba he kimpaliwa. Ya tuna podo kana hawala ka etne ke podo ni gunu ma hapa he. Sheni. Ye kale ndaga pa he. Minyu kana na ahawala ni nyungo. Kiri hai. Mashimota hinyo mrani nyo kala ka hawala kamira. Asi wana jama kala mota shen. Ne kala to etilo tumukala tini mopola momikiro ke panyo ke zeke okale hawala pa. Ha? So bika kala se wala bolele. Osa. Mi baba. Que má sorte que eu tenho. Não é mais sorte. Até malte da hora que eu passei essa via aqui. Hã? Não é mais sorte. Mas só nenhuma calor para ninguém, nenhuma. Hã? Mas me calma ali lá né? O que ele vê hen? No suru ko pa hen. Nenhuma ali roca me vamos sur ko tão que troça. Hã? Que rouba me tomi. Tira rash. Não me te pele que tio me ha atani wa mamno kuli hamuru. Tira me hai. Mas muito sujo dessa maneira aí. Que namora nenhuma. Sujo me que namora pa cá. Namora pa lá porque não que pela kira. Nyo até você me tá pena mesmo. Nyo kai man para cá tu. Tá bom. Nyo me que não pera nyo ano por uma condição, sabias? É condição shen. É time hapa que pela cá nyo que vai lá ruie eu. Não consigo. Kino cheni kino wede. Va bakaro wa ha ana mutekwa ko khopela wa limo mata waka. Wa Lorenzo. Então, antes na mtekwa kindo wila kwa kanselari asiyo lima. Muroma lime mata waka mo mpela ni muno phali. Muno ke ha. Kini mo ba hanya. Ora, parece uma história, tá? Vamos cidade. Até no que. Você vai lá ni yoga. Agora, nesse dia vai fazer assim mesmo. Kiri mo nela ni za. Mata waka mo tene me mulime mo tene mi hale nelashi. Ma cheru we mate wa Lorenzo. Wa Lorenzo mi kini mo liberan transporte non tem problema isso aí. Nrowa mi kino lima pa. Numte kwa go lima. Mi sio ko na rupa. Nada, tem muito. Mas se moi wale haiwira mi e prenela kino vira. Hala ko vira mo. Aro ko hanu ki siku heweria. Yuro gesere. Ona kala kama sen wara yu vihola ba kamnona. Tartare aga. Tá bom, então melo vosisu, ni komane baba kimpela na welele shewe koro heni walo rasombro mali mata ke ko pemele muhiwa ho. Tresti apa him no mali hakia kairo te pasha unua. Tresti. Ata oti inua ka ya. Okay bo.
wa karuma siaka kapakira nsolima oyele oyele washeni ono malo peherero lima wewo ko kalele entaza matene kiyela ela ukuma baba mpaka utaiwe unaona ni milise yeye mkati olole mkati ole ele hotelela ba akora no babe mulime na kuma munikola oroa munikole oroa mpaka mwili ole bale ole ni wa mwili ole ho ahe kilipele tena kamata troli karele allo amiga onde era mentira kilo ali okay eu estou aqui na mashamba ia acertei um maluco aí que mpela que mudimi amiga ono kisuelo na party onero no kiphela nyimo tonya khabala sonyo I moto kinana ndawa mako no kiphela kimphela kimulimi hema para mata waka muma para mulimi ha kirimolela nyuma chimoto nyakhungwa we ho sana isi work na kirimoli karlan ya eu estava a dizer que a partir desta pananera estas pananeiras aquelas que estão ali, até aquela planta que está ali na ponta ali, está já ver, né? Aquela planta que está ali na ponta ali. Planta ne ole. Hikata meleke. Então eu fiz isso no cafano. Então planta ole, vire minika iye. Ngwepa ole. Munona. Diego. Então makwaro iwe. Mosola munona teta kwele wale. Halle wale ankani ha. Babi. Ane takelwa kauni. Babi sa. Etakwela ba. Noto. Ayo, maski bat kai barote pashabo. Mwete kumsabara nno. Kumsabara ba. Mwete ukuma kuno na mitera ye. Mitera ye bale. Itonya lende balende. Baka mangole. Kipela wale omantari wala nantato. Ekozi yenyewe. Kimantemo, mumali hanilano. Kimbali hello. Tena. Kipela nino. Kimante nyuano. Mutumpele. A signora, mi che però qua entriamo, sai. Mica signora. Kini wae mkikose ke. Muke no lema. Mashiva. Kwa hemosa pahe, wala yuko hataru, wala sheshe, wala sumana ntero. Agora você queria quantas vezes? E uma vez só. Uma vez só. E uma levar mumu tu, baka vale mujule. E o ano não que conseguir, não atenderem to. Não me preocupar. Ma che no ko har pam rote pi halo pada ko suwen. Ki mali hello. Yo, mutumpele tu, kono no wereya. Ayo khopela kontra kama wona kayoro wele heni. Ma sha kama hiki mafiari va. Wa mafiari ni seni. Wa mafiari la kare seni. Hiki no ni mapahe. Nyuma pi sharu tu muyule kimpela wale kovi ya repollo kin nyuano muhi preocupare basi yo nyuma mali haru vale mota mukela nikisibire nyuma mkona ai rata Sabe baila. Yo no que yefio. Mo kikomfiare kinyuano kinomalisa Yo kama sole wira moro sida. Temore. Moto waje wisha moro mota nsigaya. Ni moto ko wiri wa hawaro. Materrecula. Haya, va ukumolo baba. Só tô de prazo de 4 dias. Tens que acabar, me entregar. Depois eu vou te atender. Quando você quer? Nada. Não te preocupes, não te preocupes. Tá. É só capinar, depois vens na minha casa. Assunto encerrado. Ouviu? Ok, tchau aí. Fica a trabalhar. Seu empregado. Mas eu não sei nem. Ah, tô aqui lá tava. E final agora me que aqui lá tava. Olha nem que vira cá. Como é? Oh, sayan, ni wa. Makani. Heji hali. Ani ga umra hanyo. Makani. Adai wo. Badani bro tuma. Ela kare mata. E pola ata so. Pola mo parin. Yo, kamana. E pola mo parin. Mun ni musa mutel on ko bela lo re role. Osa. O tiri en toropa.
Mana garcia no lo. Ndaiwa. Ele matayela. Matawe. Umira pa toroto. Barera bondo. Hey toroto amsuruku. Kana mo sumlo para ti ode. Karma phaya no aba shonera ni mi ha kwenta ya ni mi ba. Okiwe. Nare muli pale nao tha. Nata ale wa aba shonera. Ola bula nale. Kora mi go thuna ma pha rupa na mi ba. Kora mi go thuna. Ba mli memmata maka. Ndati mi azimela ha. Munno na miriye. Ndezi pale. Kindo bi hawi. Kaduze. Yo bi kada wi tela iwe. Munno na to nyanle wepa ole wepa. Sotele kire mo tene mo. Karupane. Ndo orupana. Mulipale orupana hotela. Hoteli wa antoropa. Mbelyo. Mate hoteli ba mpaka wewe mrwani mpaka mkati ndio bibi hoteli. Maho orupana ba homoda. Ndo mo sai. Moda gira ke po he. Sure mo to ke. Foto ate. Por eso khoro kisino. O kila ta yarul. Ke mo ban no ke bo le nyo. Kumani. Yo lo bana kama nyo akalima mata mahom kiana hiro kondon tela. Thondo rupa na mahima ili mararu. Nare simana. Ndoni hukuni mo danyo ko tela. Ndo hala mo ribanyo wa moto re ndra yore nyi rupa nene. Maro sintiri sai. Ndonyo ala rero ito. Kai mo fa sita. Mafanya kanorea. Sita khoro re ro ko sita. Ole rupa nda ka primo ho. Ata ka kindo ro ma hiya. Oro re ra yo. Samulu pale yo ku pa yere. Ke palo ra puto yo de. Samulu pale ro pale ma sei ko. La regari mio. Nyumo herna more. Imbe shameze no ni mamu. Esumane la ka hemeli ho. Nyomo nyen kama bava. Mpaka loda. Oliwe lese. Tambarini. Wepa yone. Nyom mali hele. Mpaka mikati zero tene dirwi nyom. Ndonelo bomo arwago leo pero rupa ni kuni moda. Ntumo ndo yoka 4 jimli magamu ndo rupa ni kuni moda. Pere mu ko experience na nywa. Ni muhana invesha. Dar bulba goro. Wana. Muhana invesha. Ana sela tani raya. Ana ki apro ki perder happy tele. Ele me grupa na ki hima go grupa na le. Kana ka kile mota. Ino mali hela kama sisi mana pili. Himali. Ha? Semana hela. Eno mala ki de maka. Mash ukhala wiro le ndo re kamali sabale ke pa ka pa tere iwe ku hemiri ke mali harubale ke digile ke mali ga ba akin wena ta ke san 4 días no mali ha ndo pa tere wo ha gatana Mwiru le wa himma ye pioro le vale ko heyole ni mukinole nto suma kaye kitigala ka drobe hetimela ba la que la puedo ver cada parte de cantar en que no antes halu pale no el hato wole bala bala mo ni banginyo amutinyo tele abona aprovechar fuera sai Nyumuni dola kaponya no melabo ano limo ko bela ano malabo ta nyumuro hapeliwa no malabo timi kaponya aniwaya ndiko mmadina le aziti sinya ndikana kaponya animala ambulima mutiyana umulima sai ani wayo mulima mutiyana okona moda ngintaka etuya eriwa mvenga mutiyana mana lese Ola kala buluba repete solo obente mai Olo tuli ni toropa ba Ndeo o hane rasa ukarorera ero ndo era ni rupi hani olera mnoro grupi ha ndurku ale anyo ndurku ana mo ke komo hamna ndurku mun no grupi ha ina wo pimelene mata o menyaro ko pelo mata ama masi mata kina ulla mundu pale mata ono limba nena bali poti ko murwa ala nene murwanyu mnompanya alimaka masi mata yulpa kiro shankala mlapa mata omulima para muthela ndikalo muthela o wacha ya yo ko mutinyo mata ate yo ko mata ate ngara mamona kama
Diotela. ake yena le makemete yo koti masibuli mamuthiana Asiko umshangela molo pale. Meolela ba. Ate ka roa ka ne go tshike ke ro thepa. ke ro la bale ke mo phanya mataba roma Ya ja ulela ba di brigadier. sabe buli mamuthiana ematantero buli mamuthiana para rupa na ndiku ni moha o e para muthela aroba huana bayo bahua o buli mamuthiana komu na aroha padiwa ajiyeni wahia marwani ukushe hisa ekatana ro meteriliwe muteta mudu pale sopere mchana ndiku ni mohaso kaiwara androba le somana o androma le mweri kaiwara androma muthela ndiku ni mohapahi ame waphanya matao anokisiwela omulima muthieno omulima sita ole mutheno ntheliwa bala phela awu mikene mahafu awo Mileno pe enui atata hokwa ule mariva abi mphanya bithuila kamarani habe hela kabana kibishe pulwa enui Irota ka shela ne yo ayo numwira ni mari uwi kilo ko haka ni mulummo ka mulimo mata ka mulimo kadara wo hayo kilumano wikupere ebata yelela minono pokupere ne ela muthume mutano tiyawa ni matela kaiya waka tiyawa ni tiyu munkhela ni matela tiyawa ni matela munno musolo mashepele wali mashepele sheni okhiwe ntropa kinne muswela okopele iwai ayo mashepele wagarasiano kinne muswela yo lo sheria ba onawo kathu no sheria wawe ntokwera sai karambeka ko okithuna oma kwa mungiraro hawa kilime mataiye okithuna adoshkitar emata yo tenela era pro muthela na tera borupana ni kuli maha emata ni mata omulima muthiana osile wiwo embesh mulima papa umulima karapo pro mukura mumulima muthiana yo hale yo mutano ba yo khala bantu muhona bo patara wipa wapatara wipa hospital wani tu wapatara wipa muru wote no luhipa muru kinyanya wote no la wela ni wela semu wela wilibi nyo muni kwela ni maki nyo muni kwela nyo muthumo ulupalo ro mulima muthiyana emata ni matele muhone nuyo umuntu Roma la khai ngaweti yumali ke siso kai sisele riwaya mudapo hallo umulima mthiyana mayikwena laba muteta ne mutitole ommalela wa motho te baba Oye, parla un poco. Yo quiero hablar con usted. Para ver que estará aquí. Votar. ¿Mandaste para por qué? ¿Quieres hablar o qué? Não. Cumprimentou você. ¿Cumplimentar y mandar para? Ok, mas eu tenho uma coisa. Quero falar. Então fala lá depressa lá porque estou com pressa. Eu gostou você.
Mas dessa maneira gostar de mim, repara para mim primeiro. Ese shale. O que kota mi ba ale tani. Ma shale mi paralo ke so wala mi kam lo pana dizu. Wa phela ne mo lo pana wa to phela ne mo lo pana munyanya. Pro ni hanaka. Ke te yo men tam pa ka la mo irele. Você me care para o cara no lá, Não, você me negou para o cara no lá. Não, mano, estou falando contigo. Qual foi, sério? Não, foi. Não, que foi? Deixa me lá. Esse é maluco. Não. Mano, fica lá. Esse é maluco. Deixa ele lá. Man, você é pá? Deixa lá, pá? Caguiana. Olha que via, olha que via. Olha que via. Levanta lá. Olha que via. Levanta lá. Que via, tá bom? Não, essa mulher. Não, você. Salam, estou aqui aqui. Muno wandikela iphiro sofene she oha muthela ka mthuni ya kameva muthiana entano muthuna no muthuna muthiana ole okikhota meva okhota entao lelo ba ke ne phorene mulopalo entao ora ke la kapita nyomo ke khota ka me wa confiar lo pana lala mulopano ole ko ko tempo mbase apita le ho yare mo khaya ka manyanya wanda Albino Joaquim. Tenta responder antes. De manhã, tarde à noite. Dita João. Aqui. De manhã, tarde à noite. De manhã, tarde à noite. Agora esse senhor vai ver como. Senhora, eu disse de manhã, tarde à noite. Mas quantos litros? França, Murivai. De manhã, tarde à noite. Joaquim, França. Presente. Titia, desculpa. Que wala sana de manhã. Joaquim, França, senhor. Sim. Também, né? Que pode ler ali que wala sana. Outra pessoa, Joaquim, França. Presente. Titia. Que wala sana. De manhã ou à noite. Titia. Mas, senhor, já lhe expliquei, quer mais o quê? Quero rir sana que dele. Mandrinha da toca. Porque você não entendeu. Não estou para me complicar aqui. Estou a ouvir. Então de manhã teve já. Eu de manhã. Senhor, já lhe expliquei. Quer mais o quê? Eusébio. Tem quem? Eusébio Joaquina. Eu. De manhã, tarde à noite. Senhora. Com licença. Inuria la maburia la comprimento ya.
Não está para me estressar. Eu estou a trabalhar aqui e o senhor, eu não sou rádio, eu estou a chamar aqui, estou a dizer quanto é que vão tomar as horas. Como é que Estão a ouvir? eu Eu não sou rádio e vocês não são vocês que me pagam. Estão a ouvir, né? Já vos disse aí. Eugênio Henrique. Desculpa, tia, Senhora, de manhã, tarde e à noite. Eu estou a dizer que não sou rádio. Eu não expliquei, querem mais o quê? que não é Mavurielo o quê? Mavurielo, ia. Mavurielo o quê? Você despreza nós, por quê? Desprezar, mas eu não chamei. Vocês estão me incomodar porque são vocês que me pagam. Sabe que eu é que paga você, salário. Você pagar a mim? Você Aí, tem mas que não me vou pagar. levar, não é você que paga eu, mas mo jua la wera, sanera sana ba. Governo ko wala na mamalian peko. Senhora, Está a dizer o que você? querem que wala Mavurielo ia. Que mere Mavurielo. Vocês vinham fazer o que aqui? Não é fazer o que, senhora? Não vos atender. Eu não tenho compromisso de O que lhe vai me vá? Nenhum homem que lhe vai a mim. Nenhum ano para o que lhe vai. Governo gastar musuruku para nyo formariwa. Governo não mole vane salário, mas musuruku é do povo. Eu sou Outra pessoa. Nada, senhora, mun lei que não pode ser assim. Che, não hakela. Minatio la que quer, papá. Ala tiana. Senhor, melhor em sair daqui. Estou me estressar. Eu já terminei com o meu trabalho. Kakale sana. Yala tiana la. Ki hewa reka anu maradi ya kwadale we. Biyale vale ala. Sai. Ya anu wala nu maradi ya la. Awere ya kan sipha. Sipha ta awere ya. Mano, ala mama ala piriata. Mambre ka kwarte moja. Paracetamol mitese. Motogo wiwa. Agora não sei falhar. Comprimido de yoga na mahira. Aqui posso entender afinal. Onde pa Jeremy, mana ko la ngarakala. Ngano la uriha, ono tepa. Kai de malende ka bikaku. Eu não expliquei de manhã, tarde, à noite, eu não disse assim. De manhã, tarde. Eu disse aqui, eu não disse cozinhar água, servir, arrefecer essa criança. Assim me dir que Isso você que sabe aí, pá. Uniri watisa de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite. Muri de manhã, tarde, noite. senhora está a trabalhar e está a fazer o que aqui? Yo primeira. Ida makinya Não lense. pode zangar. Ida kaya kumprimida na marupana. Assim eu colhei no teu reino. Só para me incomodar aqui. Kira uso han, ida kumprimida na marupana. Eu me formei, estou aqui a trabalhar, estou a receber. Estou formado, eu caninho. Por isso, o senhor Yo uma mãe que vai motel a furca. Amanhã à noite à tarde. Eu já entendi. O que eu quero aqui é você me explicar como é que eu posso diluir esse som. Olha, Mas a senhora, quando eu estava a explicar, você estava a Não me ouvir. explica dizer assim, amanhã à tarde à noite. Amanhã à tarde. Agora Agora eu estou a perceber amanhã à tarde. esse quarto é tomar quantas vezes? Sim, mas para criança, por exemplo, Mana, criança. está tudo. Sai daqui, pá. Ndonyo vero da. Senhora, tem que falar para isso que você também nasceste. Mas a mulher curso? Eu nasci. Agora, por que você está Eu estou a dessa dizer. maneira aí? Mas está me a complicar porque Tô na firma. Ona da tem nera né. Eu estou cansada mesmo de trabalhar. Ani nera não viu fui formada e estou a receber o meu dinheiro. E você não sabe que esse dinheiro que você recebe já é por graças a nós. É dinheiro do povo. Você que paga a mim? Agora, Jura? Ih, Você toda não série. conhece meu salário. Yo nadio la ko na hali baka você posta não kama sabe que dilia. aqui, nós se sairmos Nadio la daqui kayo. por queixar, você vai ser expulso. Nadio la kayo. Você vai queixar. Asa munno na mana. Nakhala o maternidade muthu a rawaka wa hithuko yothukwa uhiwo ruko luwela. Olohiwa pa huluwela ka. Atwa lo ha wethu mpaka lini? Kuno ha khela sa. Kumina khela. Sheni. Kale no kuna khela. Akapur episperezo, alimo amile telefoni. Telefone. Eu vou trabalhar Oferina telefone ka hewa ke. Eu não estou a trabalhar
explicada. No outro dia, a menina que veio aqui explicou assim, amanhã, tarde à noite. Leva para Citamol, levou coisa do quartel, deu, diz, vai lá tomar 4 para Citamol e 1 quartel. Isso sim. Kwajia numa rapi yawe. Já morreu, né? Atena na kwa. Já viu? Essa senhora, essa mesma senhora, essa é muito estúpida. Essa é muito malcriada. Você vai ver. E morrer essa minha filha. A de ver você. Eu estou aqui, só é o quê? Você não vai no trabalho, trabalha por causa de nós. Eu vou trabalhar e só receber. E seja receber agora quem tira dinheiro? Eu fui formada. Não, sem trazer dinheiro para aqui. Então você vai ter alguma coisa. Eu fui formada para trabalhar assim. Costumaste dar pílulas às mulheres lá no centro da tua casa. Já viu? E pagas por dia coisa. Compras dinheiro, né? Para mesmo. Não é correndo não entendeu? Você, mas eu já chamei, já dei receitas. Mama. Que não é como que então é criança. Coitado, senhora é coitado. Já dizia aí. Senhora não pode me ameaçar, viu? Eu não estou te ameaçando. Vamos trabalhar. Senhora não me ameaça. Vamos, estou a trabalhar. Essa deve misturar, mas sai daqui. Não, está o firme, está o firme. Senhora, não pode fazer isso. Nunca continuar aqui. Ouviu? Não correndo, moça. Não foi formada nada. A senhora não vergue. A senhora não pode. A senhora não pode me acusar. Não vou te acusar, estou te a falar agora. A senhora não sabe. Eu esse senhor. Já entendi agora. Senhor, não. Ele não está entendendo. Está entendendo o que a senhora já disse. A tua obrigação é de fazer entender o doente. Nakala maternidade we muthomara we reiwa akala anera mawali we khanu mtuko kiba ngo on hiwor ko luwela espera la mkiwe ni himaka lokana mama ka bajo bebe kinkumo ruru mama ni fokusela mun le banu governo kuno le bani kini mwakhela kiro formariwa Nze kikakhele kivaraka mteko sio la kimvaraka atuki hanyi reseta kihanyi kompromis. Koni vakachoda? Havela shan. Ni vakati sigini hava he wo hawa va. Amari haru para vale ni to khini numpo dwar ho hospitali ma wo khane sungwa akuwa. Ntala mkhole na mkhole. Kirimo kwa khaya yo etuna kha bajenda na mbako maternidade ni wasisa. Kire male. Okay wasete. Oyo wasete. Mai khane muno luwela savale. Shenin nithekeni hiya bobu gobernador de la muhammad wa he ba sheni trene no aten mikienda were ro gure wo su pibi mo me shatenti kiso were ro gure mo te Nikinde maure ke vosi sutano hivi. Mtamenya ayo himpina Tapo mi kama ndo hawa ka kimpinya ka ba kiro marka utiesia con territorio provincial de Saúde. Akala wat hala ne sisa e para kumte ko ne yoda. Corro apa? Mira. Ni papa. Nkemelambo. Proprio territorio provincial de Saúde. Wa mphula nundri aho. Ke mo ko he wathaya marume sisa le. Akala yenswele kunya. Ala ahenswele. Male le ko latene mama. Mpaka unana reyo. Nyu muro kuma wa muro makeshari farasheni. Nyu mphelo ko moli hamuteko miba. Awo moli hani. Gouvernement li ba parmana tentere ke hira mapo. Mphelo ko moli hamuteko miba. Mpani makeshari muro pureheni. Eheni ba muru na nikwata. Karo lo mami wa aye ka le mathia na mashimeshi manse kamaro ke be ha mama. Nikwata na khandera yo. So akora. Mo ilipu yo sheni. Mikende kendro ka share. Nkamala ni papa nkatika mtike. Ateke nyao. Ayo. Nkatikela nini navakani. Muroni vane leno. Mashimlo ka tara sare kende kala entre todo por Saúde. Kele no papa nyuna na reyo nyumuro ko mudia muteko mikindoro mela muteko yole. Ntuji morro mela muteko yole. Ani ngo mulatu muteko yole nyunto maro kesher ko moyo kindo hala mota sheni. Ntuji muteko gouverno rume yele mara muteko mota. Male kino bahani comprimito papa. Ni kwata na nyundo napo. Ina nsikile. Ona ba. Himba bono hawa. Waika ni musuru ku hiro hospitali mpaka sineni lokana. Asimama muriwo asibaba muriwo efe yore rela tata kinole na kanisa
Musulu kaiwa aro le charo rupala. Oro obindisiwe. Oluwe la baba nyumwe male le baba. Ona go huwa teo kai karnetu. Ana tendro terne musulu ku. Mpakole orengo sentara wote. Musole tuye male le baba. Somure ola kile ikomprimiti kile nyaka le. Mauri ke vosi tu. Murko mvinyene pa he. Suwa va. Omundela wala makuwa. Baba muhirike fisi. Ntomhale ya gathine makhwene no fora no kuniswele kunya. Male Ibipelele kolene keni. Mureke vosiso. Maure vosiso. Mukhalake othana hanso ni rene ria riva. Chikele ke nguriye ke comprimento. Vosiso munro uria emoha. Othana so rene va emosa. Ohiu so ni kelaka rene sibebe lebele mthikela ke uri mosa. Munikiwa papa. Sabe miki hiwa. Miko tika karwa ko kashara. Ah. Kinolla mama mahala vale. Hina powo. Naden tirukorate ne akala inswele kunya. Akala tu fora hina musuruku. Mpoto umprespera sarjin rubo esai. Ayo papa nyomu iresi sumhiro kike shari kini mo para mneto nyu papa. Kini mo moliwa. Ntomo nibe hanyo tuma powo. Para shen. Ne mro fora mara para ntanter almaden ter hina hiwa mapowo ba. Na dispersa. Demanya tarta noise. Oka demanya tibi chhaga baila eh. Ah, mukilevele papa nyu. Ta bukhara ka miyo kinoro. No vela. Ba ke mutharuwe. Ayo. No tharua tu. Para. Apo bano nelela. Miki ni mopwela ba ro khala witini banto kirene. Okhala ka kingwereli go kingweriwa kirongweno hospital ki markare konso kina taratarwa sisa. Karo malela babi. O karo o sentere mota sheni. Iye tuira ntharuwe. Eni nanaraela wati special ki atu o weriwa. Nakhani ni mona mureta o manle bwene no tshelo o muthimakela. Wira primary socorro ni mo tshela no go hava le tu eretele na khwatu ni we haka ka hina forma relwa ni yo hinna lapha. Nini te papa? down, to take it down, and put it in the charade, the virela. Ele posolo. Cabarran. Mkushe yeye muhele bo kwarta raisi. Enfrente lá, vamos lá aí. Atogwene. Yemele wa kiswani. Yemele. Avinda vale hone posholo aka. Hinone posholo. Hinone posholo kusheni. Ikuota ya. Ikuota ya. Habare. Sawu yo wabara. Ela tavila. Ela gare. Posholo hinrota. Bikirota. Otota mekiro kare ale ku. Bikirota posholo ya vale kipanya wa mtu. Vale kuarbo mtu bikirota. Posholo hare ale vale. Ngawe harea. Gawe harea. Otota. Kelen gawe harea. Posholo mikiro otota. Posholo mikiro no ma responsabile ba? Responsabile. Kele che no te posholo mikiro otota. Oh, ai quello che dice. Meki ya de. Vanno a fare chi posholo. Amara mikiro otota mikiro. Miki ama wala rea wale. Mstrata nene. Miki hiya kwa monto wala rea aka kihia pasholo aka. Si. Ekukumihe mwili. Mika alina. Mwakumihe. Mika amwe. Au makemane. Au makemane ya kiswende. Pasholo miki roto.
Wala mara mtabo. No, taria. Estúpido como. Kabala toko. Kama kifumo kapanje kaone posula he tahili. Mune sana. Awirasa ki arasa ka. Ko ono wandre ka sakwa ono gatene. Komu. Muthu mukumi. Un responsable rivale. Yala tara wankala yalo paneli wa wara ka sakwa ya karavata ni mo hya kama nyo ndo ka pile to bara ko na malara ka wiya. Se poje mota ke warendia ho. Ke ka mo ko la kan kirki bosh mai ba no we hele ke mo phanya o bale. Na mo ara wani ni mention ra wari mention ka wara professor nka so le wala ni kholalle. Roba. Ana kala mara Taiwan mara kala. Ala tara mai ko no ma ti ala anra pa. Karo wangu. Oro nyaka wo. Werango. Wala magifumela nyolima. Ko lima ko kimali ha. Kina ro la to kina ro lum mami me wi. Ko mala sumana kana hospital. Ko wera muroli. Limota. Karo werewa. To Muhammad taranya rekat wanyaka. Ku kan la me wi ma shepa ko khala sana ko mali wa halle. To ka ko mali ha fa hele. Mo suela ba karo mata wi ro controla. Ko kala bari muri mo mali ha. Eto anyi ni preocupare ki holela ni muri mo to muri khuru. Ro hoyo. Ko mali ha ba me mo halle ba ki nyali. Mo preocupare. Ba mo suela. Ki phela ko lele ntimo sa. Vempa ya mama. Ke malashi. Iwa. Ki ro mantaru te kempele. Sumpa itupo tekiwa. Sero hikala malashi. Kimpela. Muro malwale menos 40 mojo. Como en payulu pale tu ho. Ka kuwe? Na 40 mojo. Kimpela ki kuwe malashale. Kiroka thunyele mpele mithala ko mantari ho tummo fera wana karama chao. Ntoka kuwe 40 mojo kirunga. Ina. Parempa ya meyo. Empa ya mama ayo. Pe kontekina yobo. Kontekina to hai kontae ndo kala hai kontekina. Imata ko lima. Yo kontema hayele. Ko hema ha. Basinyo mutepele ko hema ha ma pele kali ko happy kazi. Sema ne mata ko lima ibi mata le subiri tu mala ji 40 mojo. 40 mojo ni malo vola riye tu ki holela ni nyo muno ki kanyare. Nyo. Ma shondu ku mala shi kwa. Elimu ile barutre wele ona miteka. Ka he twiyo o khopela kontra kama wona ka yoro wala. 40 mojo. 40. Lwesh mwende mojo mitano. 40. Masinyo mitano se ipira basulwampa. Pato kona 5 mojo ipira ka basulwampa nempe irna cuarto 5 sale corrector haya pahin nikini pelote kelle ka stupanyo e la tirina. Nto 40 mojo 5 mojo no pira. Kontayele ayo mphela mkiwa kamano mphela ko lele shen. Yo nitampe ko lele ni uithikelo phiwa nyaka marwa ka soma emele ke bate bale pitir ki talsen saba bale ni matentela na shimona nompoto phiwa nyaka cualquier manera hiwa asina wa yaka yo hamale será otro problema. Hiwa 40 mojo tahi tu nada vamos no kala sao malashi olima iwe dire 40 mojo tapo 40 mojo ha ni muno phanye matapisho anyo no phanya matapisho ngeke phala matapisho kinake foru panyubana kahe tham no rupani mira pesa kiso okay não é nada isso. Não é nada, é te fechar meus olhos, pronto, vou te atender. É só você transportar esse capim e pronto, eu vou fazer tudo que você me pediu. Como você viu? Não tem problema, eu vou fazer tudo. Hã? Muhiwa ho? Multikelo piwa nya camara ka pedir que tal sensa bate vale. Não é para me comprometer, não quero problemas contigo, menos você. Hã? Ouviu? Ok, tchau. Troco, como é? Mulima. Toche kitare. Mais 40 mojo. Chata. Claro, ela fala civiliwa.
Mopisha. Ha? Basi huko pale mne bara mteko tu. Ndio basi ule. Ha? Basi. Sungwa. Mbala pole. Koma mala. Kama ile 41. Aya tira la tu 41. Dala karero huta. Hakwe kenora wela. Ila mgao la karo kile mele. Lakini pela kiburie kwa bahene para kupale wira kinotu nani. Hiwa ho? Narena ho bolani tulatu. Naro bolani tulatu. Entonces, hale mama santo, fahele. Ulu pronto. Vamos patu. Ndo hicho Ni unna kalempa ye ho motera ya ntoba u ko salvare. Kwa sasa. Kwa nafasi kwa nini makani? Wala que misma que es wala que mismo wala siempre que la hemos yo okay. Kuza darasa la shule. No lo sé. Mano wewe uniminya kata mwera mpure kwa kwa kutumia kinimpala ora kamone. Maana jana juzi hamna kuona vipi. Awo man. Kiwala nchuru kaka mkiba refresh ku mkiba hamankanyu dona mankanyu ko mi kani kan ta ka ora man refresh ko man ra lenyu. Mun patara mujo ha bura le mekarun tuma. Nurule ni problema nurule ko mkiba jor ko ndo marko mi hanyu pana. Mana nyomin kra lekin saya refresh ku mkiba sumu. Ala refresh ko ngole ko banta mara mala ko ngole. Refresh ku ncho la ko kakala ja. Angkara wewe. Ba ja o ne sa ja mu mkiba refresh ku nona ba. Ndo na ati okinji yung kibar jor ko apuru. Namuwani yo wa la wo na so refresh ku menanchong buri ko dapat ra winyo. Claro, mano, muy parecido, mano. Kau mana ni? Mana nyu pun yang mahal tu berada tu kubera nyu. Ayo, claro. Anandu rupu ni orang pergi muda ni apa nak fikir aku tadi tu eta. Disculpa, después me empuras. Disculpa. Anda la Pepa. Oh, mano. ¿Cómo andas, mano? Nada, mano, que para que no paga. Nada, pero está bien cinco ya mano, que para comaca. Nada, mano, vos ser. Mandiara! Nada. Nada. Isani. Awaka kina yako bela wewe. Atu apitulipi cha pachata kama. Mimi kuhinga no wani yu. Efa. Ha? Karo wele shaka. Isani tan. Ngara kiwira leni bora kindro merkaz. Mimi kuhinga ile tu kempela mturukwaka. Kempela mturukwaka. Manu ngata lani mimi nawe mikara telefoni hapa. Telefoni mimi kempela kindro nao. Miki ensau kinova hani mturukula. Atiniye ura kiweno merkaz. Ina mu kwa mimi ntamu kutaki pancha sanyenyo. Bali kamu hana. Apina mune kamu hana nyo. Kuna
nalo ya anete ka ari mercado no ka thelingwe enki tharenyu tuli tota wora munaki thara tota ila munana wira ka hiya winyu ha enki tharenyu tuli moto lorenyu munitepa ha mungkin dere konya rihelani Bacheza nyinyi. tamu la kwa kaza Bacheza nyinyi. Bwana hajeo. Bacheza nyinyi. Wawe kebani. Lagi ile chite mpankile nyu mercado ingona ha mowe ura mokin dere konya riha ha oi he ni tani ngoje cheni ni musuru kulini kihada atwale hiyo maana chanyu basi ngo kela kwa hapo cheni ndamunira nyu kela chanyu tanyu Tuwa shene pa. kitano kale kale Yo kakiyane pa. Kakiyane shene pa. kitano Au. Esheni tu. Esheni. Ndani. Basta. Inano ba? Wacha na mturuku. un bocionte. Un carded. Yeah. Surco. Mas usa aqui. Adres veja. Tan deixa comigo gato. Oh, salama kaje hadi. Ya salam. Sai. Ya. Hada ya. Mule pela musula ko murumba musurko. Mas atwanwe hanilo vile mu anlaga. Roma ni wala nayi. Ai urumi yeriwa. Ruyelo. Musu kwa yo karuhi na yeriwa yo. Ala patera na mpura ala tarawia. Ala tarau. Ala tarawa mpula mungu tamu yendi. Nimeshangara yo wiriwa. Yeriwa komu. Uni munlo teno lo rimande. Ate nimba la pena pintelo fi wan salama. Ala taram hiyo kwenye laganyo. Wote ni jaya. Basi yeriwa uni yeriwa salutana mutu onaka. Ungivu. La tarau mpula. La tarau kala la tarau emma si la tarau miyera mutudivo na kao sana. Binti kubali. Now, como natural daqui, no ma la natural kubo ngogi. Okerle papu ngogi yera nata. Nuna mfanyero kala menina. Mari potira ne ya. Natural man. Natural ko ton. Na, problema mun pala na kandela mo pa nira la tarau. Musu sa sinera me la tarau. Na, anira ni anira na ya kahemi. Ma ko la la no malabo. Musu sa sinera la tarau. Anira. Ni mrupa mbok makira. Wala kiroto ma mrupaka. Wala tunya. Wala mrupaka. Kile tamo. Kiroto mejika sasa. Akavi. Sete eu sei. Escapa. Era pouco normal, sete. Sete. Kusami. Wala kana mrupani. Mas tu hapo mturuku. Oso ela bo. Yeah. Tur le chanyola. Wala mrupaka hao mturuku. Mrimu turuku. Pasal biskeleta. Sete. Skeleto. Munsa silita ni hala. Ora wiye wa mtunaona. Wiye wa mtunaona. Katara wampulo bo. Ombari ni habari. Yeah. Ele pastanyo. Kile ele chape wide. Chape wake yo. Morera muru. Chape wake yo. Yeah. Chape anyira. Yeah. Ono kusatara wareke. Ora wara. Ayo, ngapela bapa. Mama terego yawo. Papa. Papa. Muzuru kwaka kiriwiriwa kiriwiriwa muzuru kwaka me. Itu kumeka muzuru kwaka karo kumeka sakani. Opama. Kika tanuna mosayo kiriwiriwa muzuru kwaka. Muzuru kwaka inuguru sakote. Papa. Muzuru kwaka baipati yanyu. Papa. Kiro. Yare ndimeke kwa muruba. Baba msukule kwa muro wani. Mukana wawe. Kikano chawe na mwike kwa papa kikalaka. Papa. Me muzuru kwaka. Papa le. Na kufanya rio wawe.
Atenta. Atenta. Sí. Aqui mesmo. Ah, queres o quê? Quero comprar isso lá. Sim. Eu já te disse, você não pode estar a chegar na minha casa. Sai lá daqui agora mesmo. Sai lá. Nada. Sai lá daqui. Mata inteiro, Ok. me minha, que mata. Sai lá, eu vou te procurar. 40 molhos de capim e mahala. Nada. Sai lá sim, depois eu vou te Nada. procurar. Nada. Olha que não Mas faz. você tem moto assim. Nada, não é teimoso. Hã? Crou como a. Que morro como é cheio. Olumma meu e meu hospital. Olha que rola na música, não pior, olha cá. Não que comprou. Nada, que para lá que como. Tá comendo aqui, Não sai, não sai. Eu não Sai lá sai. daqui. Não sai. É o quê? Hã? Não sai. Não sai. É o quê? Sabes o quê? Boa tarde, lá. Boa tarde. Sabes o quê? Aquela machamba que eu disse, recomendei alguém para te limar, né? Então está-me a cobrar dinheiro. Não pagaste? Oh, eu lhe estava metade. Ani mo thala. Mi gin mo le te kai. Mi ka mo do pana. Ni mo do pana na antiana. Ka ri ma ha je ki sevela. Ka de ka. Você, Mas não começa a aí falar eu- tireiras aqui. Tá no Ok? dinheiro. Não começa a falar porcarias. Hã? Eu vou te chutar daqui. Mo ke ma ne ke ma ki vera ne ya. Não mulpa. Hã? Então ka ben ka horan ti hom ro na ra se shu shu. Para yo rupa ne mi ba le me mata maka. E mata le ki le me hotel so. Mas viu que aí o Inha Turco para pagar, né? Você não pagou? Eu lhe tenho metade. Essa aqui está a mentir, mas você se sonhou dormir Ate hona malashi ro mai we. Mi ti lo won lo te nya. O tenale? Ano mal he horo ke ma rupi ha. Ano i khota. Está a mentir. Hã? Vai dela, está a mentir. Aquela machamba toda da forma como você castigar. Enquanto eu tenho dinheiro, aquele café todo que está em cada mamã. Aquele dia que eu disse, vou na feira de Caramacha. Kagre mo khame ba. Eu aluguei carro para transportar em todo aquele café. Senhora, que para ha na na na. Não mani a senhora nada. Oh, não, Roa. Tá bom. Não pode. Como a questão é dinheiro, né? Não é dinheiro. Aquele dinheiro, que meu caso não é para ele pagar para ele chapa, que não quer ele, que munhindo quando na carro. Não, eu já lhe paguei. Mas que dinheiro? Bagli bom. Na bari han na musuru, na bari han na na. Ah, bom, outra vez. Kaso que Como na raia. Mas Kaho ko mol na meu que para mteco. chupa muito Ah, bem. tá, senhora, não tem que. Não me liga. Agora aquele dinheiro que é para a chapa, eu vou tirar, vou dar a ele. Não dá. Essa coisa de fazer barulho aqui na zona é o quê? Até caiu a arma musuru. Depois esse tipo de pessoa você castigar. Para quê? Eu dei dinheiro para a machada, dei dinheiro para a capim. Você não conseguiu assumir. Tá vendo? Todos quitarem. É o capinou. Tá vendo? Tá bom, hein? Olha, Agora já é outro assunto, mas também são outros. Você tem que vir conversar comigo esse assunto. Mas eu vou Não vou. te Na hora de fio que vai. Kinda mi kikuma. Aro khala ka mo me mata ma musul kula. Tosh mi joshi musul kula mi ba. queria comer Ka mo ke mana. Ni aro wallahi aro khala mi te mi ba. Ni mo na marge ma ko na mkhale. Nyuma mimi kaloka miasa. Mo mata tosh kitare. Eu capilar susenho 40 molho. Mukiki mo ke ba hefe ki. Aro khala mi ba mi buka ka le mamme. Ne kiluma me wi mi ba. No hana yuwa. Kuluma mimi kama hakwanyo. Mone vale. Não volta mais para minha casa. Ouviu? Bankuna na. Não volta mais para minha casa. Musuru kula kinwa kana yola. Kinro wa khuluka na kama vela. Mali kinma thalela mpaka kiye. Kamunya mkho no ga sevela. Namari mamosa. Varia we. Lo kama aloko we tamri mo hotel ke. Kiro param ka we kiye kwa.
Hey,